como sabemos, né, nós estamos enfrentando essa pandemia já há um ano, e hoje nós voltamos com essa situação um pouco grave, né, de possibilidades de variantes, leitos de UTI e hospitais lotados, o que demanda uma atenção maior dos nossos munícipes, nossa, da sociedade, tendo em vista que a pandemia e o Covid é uma doença que é de responsabilidade coletiva, eu diria, né? Então, se eu não estou de máscara porque eu não quero estar, eu não só não prejudico a mim simplesmente, mas quem está ao meu lado. Então, hoje, para a gente conter esse Covid tão acelerado, não existe outra maneira senão nós não ficarmos em isolamento social, com todas as medidas protetivas, conforme os protocolos sanitários de higienização das mãos, uso de máscaras e etc. E, além disso, uma outra maneira de se conter essa propagação é através da vacinação, que para o município de Santa Gertrudes está um pouco moroso, né? O que ocorre? A distribuição de vacinas para os municípios, eles têm um critério que o governo do estado ele busca, numa base de dados estatísticos, a faixa populacional do ano de 2012. Então, são quase 10 anos de defasagem dessa informação estatística. Então, já é um problema. Para os senhores terem uma ideia, eu trouxe aqui a informação dentro dessa base estatística, que chama-se DataSUS 2012, a nossa população de Santa Gertrudes para 80 anos mais consta que nós temos 249 pessoas. E, segundo o IBGE 2021, são 662. Então, esse é o critério utilizado pelo governo do estado na distribuição das doses das vacinas dos municípios. Por esse motivo é que nosso município está tão atrasado e ele não consegue seguir o plano estadual de imunização. Por isso que o governo ele publica lá: a partir do dia 28 de fevereiro, vacinaremos os idosos de 85 anos. A gente não chegou nem sair dos 90, por causa da quantidade inferior da vacina que chega ao nosso município. Essa é uma vertente. Outra coisa, eu tenho que fazer uma contagem duplicada. Por exemplo, se eu tenho 100 pessoas idosas de 90 anos, eu tenho que contabilizar como 200, porque são 2 doses. Então, hoje, o município de Santa Gertrudes, ele findou já a vacina, né, a aplicação das vacinas para os idosos de 90 anos. E essa semana, com a chegada de vacinas de Coronavac na sexta-feira, nós estamos terminando os asilos, a segunda dose, e nós estamos fazendo a segunda dose dos acamados dos bairros. Ontem eu busquei outras doses de vacina de Oxford, que foram 180 doses, que a gente vai abrir, então, essa vacina para sexta-feira no sistema drive-thru na Passer. Uma pergunta que nos chegou foi: por que, então, se eu busquei a vacina hoje, a gente vai abrir o drive-thru só sexta, deixando essa vacinação uma semana guardada? A questão é que existe uma logística a ser percorrida. Nós temos 6 equipes da saúde trabalhando simultaneamente, todos os dias, percorrendo asilos, percorrendo os acamados dos bairros e percorrendo ainda uma parcela dos funcionários que estão recebendo a segunda dose.
Então, a gente não conta com esse planejamento de recursos humanos para disponibilizar a vacinação em ordem para a população, né? Então, a gente gerencia essa vacina, por isso que a gente estabeleceu que dentro desses 6 equipes que estão nas ruas trabalhando, na sexta-feira é a possibilidade da gente fazer a abertura do drive-thru para esses idosos de 89 anos e agora para auxiliares de farmácias. Com essas doses que nós recebemos até agora, que deu um montante de 1.361, nós conseguimos vacinar poucos profissionais da saúde. Nós vacinamos biomédicos, odontólogos, farmacêuticos, profissionais de cemitério e funerárias, portadores de deficiência, idosos de 90, acamados, as clínica particular e os laboratórios de análise. Agora a gente vai iniciar, então, os auxiliares de farmácia e a gente vai se percorrendo toda essa campanha de vacina. Não dá para a gente, por conta disso, as grades, elas não são informadas à Secretaria de Saúde, por exemplo, que a grade vai chegar sexta-feira, quarta-feira, quinta-feira com 200 doses, 300 doses, 100 doses. Essa informação não chega a gente. Eles informam assim: amanhã tem grade disponível para o município de Santa Gertrudes. Tal hora, e depois, passado algum tempinho, eles informam a quantidade de vacina, mas não existe um cronograma. E eu não sei, eu já fui buscar ontem uma quantidade de vacinas. Ontem eu ainda abordei na DRS. A gente volta a buscar essa semana outras doses? Não temos essa informação. Então, por esse motivo que o município não conta com um cronograma efetivo. Eu não posso soltar a informação à população assim: dia 8 de março, eu vou vacinar idosos de 85 a 89 anos. Porque eu não sei se 8 de março eu vou ter a vacina. Então, essa é uma dificuldade que a gente está enfrentando. A DRS, ela é um ente, a Divisão Regional de Saúde de Piracicaba, é um ente que faz a distribuição das vacinas. A gerência, a gestão de todas essas vacinas se dá no governo do Estado. Então, é o governo do Estado que ele trilha quantas doses vêm para cada município. E, assim, o que eu gostaria de deixar muito enfatizado é que a gente conscientemente, dentro das nossas deficiências, das nossas poucas doses e tudo, nós não perdemos os prazos de segundas doses. Então, os nossos profissionais da linha de frente, todos já receberam segunda dose do imunizante. Graças a Deus, nós não interrompemos a campanha de vacina. Hoje, né, dia 2 de março, o município tem 1.008 vacinados e a gente possui em estoque 376 doses. Dessas 376 doses, 196 é Butantan, que a gente está terminando os acamados dos bairros. Então, tem ainda amanhã, quinta e sexta e segunda-feira que vem, para a gente fazer acamados dos bairros. E a gente tem esses 180 doses da Oxford, que a gente vai fazer o drive-thru na sexta-feira para idosos de 89 anos e para os auxiliares de farmácia, que vão precisar, inclusive, comprovar o local de trabalho e tudo mais. Outra coisa que eu gostaria de dizer é que só nos asilos nós fizemos vacinação. Muito obrigada. Nós fizemos vacinação hoje, mas contando todos os moradores dos asilos, nós concluímos 261, agraciamos, né,
com esse imunizante em 261, contando profissionais e idosos. Então, assim, eu entendo o desespero da população, né? Eu entendo que todo mundo precisa. Quem dera se nós tivéssemos 27 mil doses, nossa, é um sonho, ninguém mais do que nós da saúde, né, doutor? Temos interesse de estar vacinando a população integralmente, então nós precisaríamos de ter só 27 mil doses para fazer a primeira dose em todo o mundo. Isso é o desejo, tanto meu quanto do prefeito, tenho certeza. Então, é só que a gente está vivendo esse momento, a vacinação está acontecendo, muito lentamente, é verdade, mas está acontecendo. Então, a gente precisa de ter só um pouco de paciência. A promessa é que agora, no mês de julho, o Butantan vai estar produzindo o IFA, não vai precisar mais importar. Então, são informações que a gente está buscando e a gente vai oferecendo as vacinas à população conforme a vacina chegue ao município, na quantidade e etc. Não temos intenção nenhuma de ficar com a vacina estocada e sem a gente dar vazão a isso. Outra informação é que nós faremos dia 4, dia 5, isso eu já falei, que vão fazer os acamados dos bairros e assim a gente vai seguindo. Se essa semana eles nos informarem que estarão abertos para a gente buscar novas grades de vacina, é óbvio que a gente vai trazer essa informação à população e a gente vai abrindo para novas faixas etárias. Vivian, o seguinte, acabou de sair a notícia de que a Câmara de Deputados aprovou a compra das vacinas pelos estados e municípios. Então, agora está sendo liberado. Mas, conforme nós conversamos anteriormente, talvez tenha problema com o Tribunal de Contas em relação a isso. Vamos ver se vai dar certo. Exatamente. Hoje o prefeito esteve no Palácio do Governo, a gente conversou brevemente antes de vir aqui. Ele foi resolver uns problemas e, dentre eles, foi levar a nossa dificuldade de vacinação para o enfrentamento da Covid. E foi pontuado isso lá no Palácio, que não é tão simples assim, porque a gente precisa prestar conta ao Tribunal de Contas dessas doses que os municípios pretendem comprar. A gente não sabe como que isso vai se desmembrar, né, judicialmente, legalmente, enfim, nós estamos aqui aguardando, né, maiores notícias a respeito desse assunto, das possibilidades do município comprar as vacinas. Evidentemente que a gente não pode só esquecer que a vacina, no momento, né, é um imunizante oferecido integralmente SUS, né? Então, a gente vai despender de um recurso financeiro que a gente não sabe quanto que vai custar isso para a gente. Então, tem que fazer esse cálculo financeiro também, e aí são outras instâncias. Alguma pergunta? Ok, alguém tem alguma consideração a fazer? Vivian, acho que foi bem explanado aí, a gente ficou brindado aqui com a sua fala. Eu agradeço. A gente sabe que você está em cima, que eu conheço você há muitos anos, trabalhamos juntos há tantos anos. Eu sei que você é raivosa e que ninguém vai passar a perna em nós, né? Não, isso não existe essa possibilidade, né? Todas as pessoas que são vacinadas, elas são informadas ao sistema chama-se Vacivida. Então, todas as pessoas elas são informadas com cartão SUS, CPF, tudo certinho. Uma outra pergunta que eu gostaria, uma outra resposta, é que nós não, nesse momento, não faremos um pré-cadastro para as pessoas, porque quando que a gente lançou, eu mesmo tentei fazer esse pré-cadastro, ele direciona para uma unidade básica de saúde.
E a gente não vai ter vacina de Covid nas unidades básicas de saúde, porque as nossas unidades elas são pequenas e isso vai contra todo o protocolo sanitário de distanciamento social. Por esse motivo, a Aspacer gentilmente, né, nos proporcionou a disponibilizar a campanha de vacina nas pendências do estabelecimento deles, de maneira que lá tem mais espaço e mais logística para a gente centralizar a vacina de Covid naquele espaço. É por esse motivo. O que pode acontecer mais para frente, e aí a gente vai analisando conforme a quantidade de vacinas que for chegando ao município, é da gente fazer um cadastro da prefeitura, que daí não é aquele que fica publicando vacinajá.sp.gov.br, só para a gente ter uma noção da quantidade de munícipes daquela faixa etária que vamos receber. A gente tem o plano de imunização completamente montado dentro das nossas estruturas de comitê de enfrentamento do Covid. Então, isso, a organização logística, como faremos e onde, está todo registrado isso e aprovado por esse comitê de enfrentamento. Então, assim, a gente, só para os senhores terem uma ideia, assim, a gente partiu do pressuposto que, quando que chegar na faixa etária de pessoas abaixo de 75 anos, que é o que a gente diz que pensa, né, espera que vai ter uma procura intensa, então a gente vai dividir por meses de nascimento a aplicação, para não causar tumulto. E a única coisa que gostaria, tem desejo, é de que a gente tivesse doses em quantidade suficiente para a gente começar a faixa etária e terminar. O que a Secretaria de Saúde tem hoje como norte, e nós não gostaríamos que acontecesse com os munícipes, é de bater na nossa porta para receber a vacina e não ser contemplado. É por isso também que a gente vai dando o passo conforme a quantidade de imunizante que a gente recebe. Não adianta eu abrir vacina para uma população de 85 a 90 anos, 89 anos, com 180 doses. Eu vou passar vergonha lá. Então, tem que ter pé no chão e fazer as coisas gradativamente. Não tem como, assim, a gente fazer, né, uma loucura de, eu vou publicar que a gente vai vacinar de 80 a mais e vamos ver o que dá. Eu não gostaria que as pessoas saíssem de suas casas na esperança de serem imunizados, chegassem no estabelecimento lá nas parcelas e não receber, não tem, acabou. Então, por esse motivo que a gente está pensando, inclusive, no bem-estar, até agora, em nenhum local por onde percorremos, e faixas etárias, né, ou seja, nos asilos dos acamados, as pessoas deixaram de receber doses, ou a segunda dose, ou mesmo os de 90 anos que a gente fez na outra semana lá no drive-thru, foi tudo tranquilo, eles receberam as vacinas e agora a gente se prepara para fazer a segunda dose deles também. Se fosse uma dose só, era diferente, né? Então, nós recebemos 1.361 doses, mas tem que dividir isso por 2, porque são 2. Então, eu sempre tenho que estar voltando, se for Butantan, 28 dias, e se for de Oxford, 90 dias. Então, eu sempre tenho que estar voltando para vacinar aquele pessoal que já recebeu a primeira dose. E isso vai dificultando ainda mais em virtude da quantidade de imunizantes que o município recebe. Agradeço. Eu que agradeço. E a gente vai continuar junto, né? E a gente vai passando informações, ela passa para mim, eu passo para vocês. Então, vamos vibrar junto nisso daí. E, se Deus quiser, vai haver uma mudança nessas vacinas, vai começar a aparecer mais quantidade. Eu lembro da febre amarela, aquele sufoco que nós passamos quando foi a vacinação de febre amarela. E da HN1 também, o ano passado, né? Quando começou o inverno, foi aquele sufoco de estar enviando poucas doses. Enfim, a gente está na expectativa e na esperança
de que com essa produção maior de vacinas aqui dentro do nosso país mesmo, né, essa quantidade de vacinas cheguem com brevidade, né, aos municípios para a gente poder acelerar a campanha de imunização. Uhum. Ô, Vivian, eu quero agradecer a sua presença aqui e nós temos uma sessão para tocar. Muito obrigada. Obrigado e breve nós convidaremos novamente mais um pouquinho de você, um pouquinho de saúde, para a gente entender como é que está andando a saúde na cidade. Sim, eu estou à disposição de todos e é só chamar que a gente está aqui para tentar contribuir com alguma informação. Tá. Muito obrigado, viu, Vivian? Presidente, com licença, dá tempo de fazer só uma perguntinha para ela que muitas... Desculpa, eu sei que o tempo é curto. A gente está sendo um pouco questionado. Alguns munícipes têm questionado a gente o porquê que os farmacêuticos ele entrou no cronograma da questão das vacinas, né? Sim. Não que eu sou contra jamais, aos contrários, sou a favor. E assim, como a senhora é técnica, a senhora entende melhor do caso, para poder esclarecer melhor para a população o porquê que eles entraram nesse cronograma. Inclusive, se a senhora puder implementar, depois de passar todas essas vacinas da questão da pessoa da faixa etária de idades 89 anos, 70, se já tem sido aberta uma conversa da questão do cronograma de vacinas aos serviços essenciais, como supermercados, eles não pararam, frentista, posto de gasolina, a questão também dos nossos guardas municipais, polícia militar, e também a questão dos nossos motoboy. Desde o início da pandemia, os deliveries eles funcionaram, né? Inclusive trabalharam até mesmo dobrado, e a gente não se ouve se falar um pouco dessa faixa etária. Aí a senhora explicando só para poder... Sim, eu vou tentar, você fez bastante perguntas, e se eu esquecer de alguma coisa, você me dá um toque, tá? Ok. Então, assim, por que os farmacêuticos entraram nessa listagem? O Ministério, o Plano de Imunização Estadual, ele manda semanalmente informes técnicos e para a gente se organizar diante daquilo que está sendo publicado nesses planos de imunização. E eles mandaram uma lista gigantesca, assim que começaram a dispensar o imunizante aos municípios, que os municípios precisavam contemplar os profissionais de linha de frente e profissionais da saúde. São eles. Aí veio aquela lista gigantesca de profissionais da saúde. Nós não chegamos nem num terço dessa lista. Então, eles mencionam ali educador físico, eles mencionam cuidadores de idosos, eles mencionam farmacêuticos e auxiliares, veterinários, eles mencionam psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, odontólogos, enfim. É uma lista imensa, inclusive eles até mencionam os acadêmicos dessas faculdades da saúde, vamos dizer, né? A pessoa que está na faculdade para se formar dentro dessas especializações, os municípios precisam vacinar. E a gente não consegue avançar e entregar essa vacina a essa parcela da população por conta do quantitativo recebido. Dentro do plano de imunização, os comerciantes não estão contemplados, mas o pessoal da guarda sim, pessoal da polícia, eles sim. Quem eles não mencionam o pessoal do comércio, que também não pararam, supermercados e frentistas, isso ainda não. A orientação, eles elencam essas prioridades e aí, no final, ele diz: os demais seguirão as faixas etárias pertinentes.